Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá? Nessa nossa videoaula, a gente vai conversar sobre o Past Perfect Continuous. A gente vai ver um pouquinho sobre a ideia, né, dentro da linha do tempo, a estrutura, os usos e também a diferença principal que existe entre o Present Perfect Continuous, que a gente conversou há pouco tempo, e o Past Perfect Continuous. Aqui eu vou mostrar para vocês que dentro da ideia a gente vai pensar sempre em quê? Em uma ação que durou por um período lá no passado, mas que acabou no passado. Então, a grande diferença é que não vai haver essa proximidade com o presente como acontecia no Present Perfect Continuous. Tudo bem? Olhando aqui na linha do tempo, vocês vão perceber melhor que eu tenho lá o passado e o presente. No momento, now, agora em que eu estou falando, né, o momento da minha fala, eu vou falar de um passado, né, um passado de uma ação prolongada do passado, que foi finalizada dentro do passado, que é essa ideia do past perfect continuous. Ela durou? Durou. Ela começou lá no passado, mas acabou com uma certa distância entre o presente. E essa distância, gente, entre o fim dessa ação duradoura e o presente, é a principal diferença entre o past perfect continuous e o present perfect continuous, que a gente já conversou. Tudo bem? A ação não está avançando o presente nem terminou recentemente, que é como acontecia com o present perfect continuous. Tudo bem? Vamos lá. Aqui eu trago para vocês um exemplo, né, um contexto para a gente entender o uso, tá? A estrutura também, principalmente. Ontem de manhã, olha a imagem aí. Ontem de manhã eles se levantaram e foram para a varanda. Ó, tudo no passado. Eles se levantaram e foram para a varanda. O sol estava brilhando. Ação passada também. Não estava chovendo quando eles se sentaram lá na varanda. A gente pode até ver uns raios do sol ali nas sombras das árvores, né? A varanda estava iluminada pelo sol, mas tinha chovido ou vinha chovendo. Existe algum resquício de chuva agora, no momento da fala? Não. Então, eu estou falando de uma ação que durou, porque deve ter passado um tempo chovendo. Mas começou lá no passado e terminou faz algum tempo. Existe uma distância ali entre a finalização desse passado, dessa ação duradoura, e o momento da fala. Então, eu posso dizer It had been raining. Tinha chovido ou vinha chovendo. Tá ok? Vamos ver aqui então na estrutura o que, que muda. It had been raining. Aqui nós temos o grande diferencial, que é o to have, que agora vai ficar na forma do passado. É a única diferença básica na estrutura. To have passado, o been, que é o verbo to be no particípio, que faz parte também da estrutura do present perfect continuous, e o verbo principal com ing, da mesma forma que acontecia no tempo que a gente estudou anteriormente. Tá ok, pessoal? Então, como eu falei, na estrutura entre o past perfect continuous, a diferença principal entre o present perfect continuous é essa. A única alteração, porque a gente vai ter o verbo to have no passado. Por isso eu digo tinha chovido e não tem chovido, tá? Tudo bem? Outro exemplo aqui para a gente quanto ao uso. A gente vai usar o past perfect continuous para ações prolongadas lá no passado e finalizadas no passado, como eu falei, sem ligação, sem relação de proximidade com o presente. She was very tired when she got home. Ou seja, ela estava muito cansada quando ela chegou a casa. She had been working hard all day. Ou seja, ela tinha trabalhado demais o dia inteiro. Eu posso afirmar para vocês que nesse momento, no momento da fala, não tem sinal de cansaço no presente. A gente não está vendo nem o resultado da ação, dessa ação prolongada. Ela pode até ter trabalhado, né, duro o dia todo, trabalhado demais o dia todo, mas isso ficou lá no passado. Começou no passado, durou e terminou com uma certa distância do momento da fala, porque agora ela já está lá toda, né, relaxation na praia,
tá? Já está aproveitando a praia. Então, não há um sinal de cansaço. Apenas aqui a ênfase nessa ação que aconteceu, que durou lá no passado. Tudo bem? Continuando. Mais um exemplo de uso. Para ações que estavam acontecendo antes de outra que aconteceu. Como assim? Aquela ação, né, que durou antes de outra que acabou de acontecer. Então, ó, we had been playing football for 1 hour when it started to rain heavily. Então, nós temos aqui, gente, nós vínhamos jogando futebol por 1 hora quando começou a chover fortemente. Ou seja, começou a chover fortemente, é uma ação que já está no passado, e antes disso a gente tinha jogado futebol por 1 hora, tá? A gente vinha jogando futebol por 1 hora. Vocês vão perceber que no momento da fala não tem sinal nenhum de jogo de futebol no momento. Nem significa que a gente parou de jogar por conta da chuva. De repente a gente já tinha parado de jogar, cada um já tinha ido para sua casa e depois começou a chover fortemente. Tudo bem? A diferença principal, então, entre o Present Perfect Continuous e o Past Perfect Continuous é que essa ação prolongada tem uma distância maior ou menor em relação ao momento da fala. Vamos ver aqui no exemplo. Jack is out of breath. He has been running. Então, olha só, Jack está sem fôlego. Ele tem corrido, né? Olha só o tem, o verbo have no presente. Então, he has been running. Então, ele tem corrido. Existe um resultado no presente? Sim, é uma ação duradoura que iniciou no passado, acabou também, mas acabou muito recentemente, ao ponto que a gente consegue visualizar ali que o Jack está ali, né, meio ofegante, secando a testa, suado. Então, o Present Perfect Continuous é essa ação que também foi prolongada, também terminou lá no passado, mas terminou muito próximo do presente. Por isso que se chama Present Perfect Continuous, tá? Ela tem uma relação, sim, com o momento da fala, o momento que a gente está falando. Já no segundo exemplo, eu tenho lá, Jack was out of breath. Olha só, he had been running. Jack estava sem fôlego. Olha só no passado, a ação passada. Jack estava sem fôlego. Ele tinha corrido. Olha só o had agora. Então, nessa fotografia, a gente tem uma ação duradoura, iniciada e finalizada dentro do passado, mas nessa imagem, ou no momento da fala, a gente não vê relação nenhuma de proximidade com o presente. Ele já está lá também, tranquilo, né? Tomando um cafezinho da tarde, fazendo um happy hour ali. Então, a gente não tem vestígios dessa ação duradoura do passado agora no presente, tá, gente? Por isso que eu não vou usar o verbo to have no presente, e sim had, que é o verbo to have no passado. Então, basicamente, eu tenho ali na primeira situação, he has been running, há sinal de que ele andou correndo, e no segundo caso, he had been running, não há o menor sinal de que ele andou correndo. São duas ações prolongadas no passado, uma com efeito no presente e outra sem efeito, sem relação de proximidade com o presente. Tudo bem? Então, aqui eu tenho um pequeno exercício para vocês. Complete usando a estrutura do Past Perfect Continuous. Simples assim. When Bob arrived, Kate was waiting for him. Então, eu tenho ali, quando Bob chegou, Kate estava esperando por ele. A Kate está com uma cara muito aborrecida, né? She was upset with him because he has late. Então, ela estava chateada com ele porque ele estava atrasado. E she waited for a very long time. Então, olha só. E ela tinha esperado por um longo tempo. Então, como é que eu vou dizer agora, nesse contexto, que ela tinha esperado por ele, tá? Ela tinha esperado ali por um longo tempo. Por isso que ela estava, né, aborrecida, chateada com ele. Tudo bem? Muito obrigada. Thanks.